Invocando a Deus pela grandeza da pátria, a paz entre as pessoas e a sadia expansão do leonismo, declaro aberta a presente sessão de palestra sobre meio ambiente do Lions Clube Pompeia e convido ao PDG, Melvin Jones, José Carlos Stipe, GLT do Distrito LC2, para proceder à invocação a Deus. Agradecemos, Senhor, estarmos aqui reunidos para nos conhecermos melhor e, assim, poder servir melhor os nossos semelhantes. Dai-nos, Senhor, a humildade, a sabedoria e a força necessárias para cumprir nossos deveres com entusiasmo e tenacidade. Dai-nos, Senhor, a bondade e a tolerância para respeitar a opinião dos demais e alimentar a aspiração de todos de servir a humanidade. Protegei, Senhor, a nossa grande família leonística, a qual trabalha hoje e sempre pelo culto da amizade, do amor ao próximo e do serviço desinteressado. Bendizei, Senhor, o nosso trabalho. Assim seja. Voltados ao pavilhão exposto, ouçamos com respeito patriótico a primeira estrofe e estribilho do hino à bandeira. Solicito que todos se acomodem e mantenham seus microfones desligados, mudos. O Lions Clube Pompeia, comprometido com a sustentabilidade, organizou essa palestra em prol do meio ambiente, compostagem para pequenos ambientes, a ser proferida por nosso amigo Fábio Mesobuti, e convido a nossa companheira Leão, Selma de Almeida, Fabri, nossa GST do Lions Clube Pompeia, que faça a apresentação do nosso palestrante. Boa noite, agradeço a presença de todos. Quando nós marcamos essa reunião, nós não nos demos conta de que hoje era o dia do voluntariado. Ninguém melhor do que o nosso palestrante para um dia como o nosso de hoje. Fábio Mesobuti é uma pessoa que pratica o voluntariado num grande percentual da vida dele. É uma pessoa que está sempre em estudo, se aprimorando, dividindo, compartilhando tudo que ele sabe da melhor maneira possível. Ele tem um currículo imenso, eu vou apenas fazer um pequeno resumo. Ele é um profissional rural pelo Senar, versado em olericultura, tomate orgânico, fruticultura, jardinagem, piscicultura, apicultura, agricultura alternativa, cultivo iocô e agricultura sustentável. Eu espero que a palestra dele hoje possa despertar em cada um de vocês a necessidade e a vontade de melhorar o nosso meio ambiente. Ele necessita muito de cuidados, de paciência, de tolerância, de que todos nós possamos praticar alguma coisa em prol da melhoria desse meio ambiente. Eu espero que o Fábio possa fazer, através da compostagem, esse despertar. Que não seja através da compostagem especificamente, mas que as pessoas despertem para essa necessidade do nosso meio ambiente. Eu agradeço muito a presença de todos e tenho uma boa palestra.
Bom, vamos iniciar a nossa palestra. Caro Fábio, a palavra é sua. Boa noite a todos. Boa noite. Deixa eu colocar aqui uma apresentação também. Eu vou compartilhar, Rodrigo. Apareceu aí, né? Isso, carregou já, obrigado. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Selma pelo esse convite, a Rodrigo aí, todos que estão nos bastidores, a presidente. Enfim, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da minha vivência e de algumas coisas que eu estou fazendo em compostagem para pequenos ambientes, onde, de forma mais simples possível. Para quem não me conhece, eu sou Fábio Muzobuti, estou falando aqui de Bragança Paulista, interior de São Paulo. Essa foto eu tirei hoje de tarde, é a vista que eu tenho aqui da minha cozinha, e só para dizer para vocês que eu não tenho propriedade rural, eu faço tudo no meu quintal de casa, onde todas as experiências e testes que eu vou fazendo, pesquisas, eu faço aqui no meu quintal de casa e nesse espaço aí muito, muito gostoso, né? Eu tenho um canal no YouTube, onde compartilho essas experiências que eu tenho, de forma mais simples possível, tudo procurando não exigir gastos ou ser dispendioso, né? Simplesmente sendo o mais simples possível, reaproveitamento de lixo, reciclagem e tudo mais. Eu comecei, na realidade, divulgar esses vídeos para as pessoas que assistiam minhas palestras, tinham dificuldades em reproduzir em casa. Assim, acabei colocando na internet, mas, por incrível que pareça, as pessoas foram se inscrevendo no canal. E tem um vaso que eu tenho, que eu desenvolvi, que chama vaso freático de piso cerâmico, que tem hoje mais de 340 mil visualizações, que foi uma criação minha também, mas é interessante como as coisas acontecem assim, né, de repente, né. Graças a esse canal do YouTube, eu fui convidado para participar do primeiro congresso de Plant Influencer do Brasil, e por causa disso que eu também coloco lá que sou um Plant Influencer, né, que é o digital influencer hoje em dia, né. Então, é um Plant Influencers com o principal intuito de fazer as pessoas se reconectar com a natureza, mesmo que seja num vaso. Esse é o principal objetivo nosso aqui. Eu não sou profissional da área rural, não era, né? Trabalhei durante 30 anos na área de tecnologia de informação. Trabalhei muito em São Paulo, aí na Berrini, estava, finalmente agora estava aí em Alphaville, mas eu comecei a ter um interesse de se reconectar com a natureza e sair dessa correria de São Paulo. Então, hoje também eu sou apicultor também, hoje já vai fazer quase 2 anos que estou trabalhando com apicultura também. Não tenho como falar de compostagem sem realmente falar do meio ambiente e a situação atual do planeta, né? Tem muita gente que pensa que depois que colocou o lixo para fora de casa, simplesmente resolveu o problema. Mas para o nosso planeta, não existe fora o lixo que nós produzimos, né? Então, há uma necessidade de conscientização muito grande em relação a isso. E então, eu vou primeiro fazer o seguinte, abordar um pouquinho sobre o meio ambiente, para depois chegar na compostagem. Para não ser chato, eu vou procurar ser uma linguagem mais simples possível, porque tudo que é parte acadêmica e técnica nessa área, tem muita publicação na internet, basta pesquisar. Então, como é um pouco, assim, controvertido a forma como eu vou mostrar para vocês a compostagem, existem controvérsias do meio acadêmico, então, para quem já conhece, vai estar chovendo no molhado, né? Mas para quem ainda não tem ideia do que é uma compostagem, eu vou passar inicialmente como que é a forma tradicional e depois mostrar a compostagem que eu testei, pesquisei e que funciona de uma forma muito simples. Então, primeiro vamos pular um pouquinho para a área do meio ambiente e também, principalmente, que bom que vocês
tem uma preocupação com o meio ambiente, porque, assim, o trabalho que nós temos também, depois que eu voltei para se reconectar com a natureza, comecei a despertar para uma série de situações que nós, no dia a dia, na correria do nosso dia a dia, não temos nem noção do que está acontecendo no planeta, e mesmo com as nossas vidas, assim, desapercebidamente, né? Porque a gente está nessa correria. Então, hoje todo mundo sabe que o planeta está numa situação de sofrimento, né? Um grande sofrimento. E o que eu cheguei à conclusão? Que realmente nós não somos passageiros aqui no planeta Terra, né? Realmente somos todos tripulação, ou seja, ou estamos sendo úteis para a vida desse planeta, ou estamos sendo somente parasitas nesse planeta. Então, o que estamos tentando fazer com um trabalho de formiguinha nesse sentido? Mudar com esse paradigma do egoísmo, do materialismo, a ponto de estarmos provocando a nossa autodestruição, para um sistema ecológico, um sistema de harmonia com a natureza, onde possamos todos conviver em harmonia, para reconectar com a natureza e, assim, construir um paraíso aqui do jeito que está. Nós estamos indo para o lado errado. Então, estamos todos na mesma espaçonave, mesmo que seja para sair para fora desse planeta, não tem como se não levar uma série de micro-organismos até aqui do planeta para serem utilizados lá fora. No final da palestra, vocês vão entender um pouco mais como que os micro-organismos são tão importantes. Então, concluí também que, sim, estamos todos interligados. Pegando alguns pensadores do passado, né, aqui o Aristóteles, a natureza não faz nada em vão. Leonardo da Vinci, né? Nunca o homem inventará nada mais simples nem mais belo do que uma manifestação da natureza. Nicolau Copérnico, a sabedoria da natureza é tal que não produz nada de supérfluo ou inútil. E sendo que a nossa sabedoria científica humana, ela produz muito lixo, muito efeito colateral, sendo que na natureza não existe isso. Tudo, ela tem uma utilidade, um ciclo, onde se perpetua. E sendo que nós não, né? Essa palavra é tão famosa, né, essa frase, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Einstein também colocou, olhe profundamente a natureza e então você vai entender tudo melhor. Ana Maria Primavera, uma estudiosa do solo, ela também entendeu que tudo está interligado e ela deixou bem claro que não existe ser humano sadio se o solo não for sadio e as plantas bem nutridas. Então, o grande objetivo da humanidade é conseguir ter o tripé da sustentabilidade, onde realmente a gente não acabe com os recursos naturais do planeta. Aqui é só para mim, eu vou começar a utilizar algumas ilustrações. Então, vou informar a fonte. Então, são dois canais, um chama-se Árvore Ser Tecnológico e o outro Água Sua Linda. Tem no Face e tem no Tumblr. O interessante desses dois canais é que eles fazem ilustrações bem simples, que a gente consegue ter um entendimento profundo, didático, e acessando o site, vocês, logo abaixo dessas ilustrações, eles colocam os links onde você pode encontrar todo o material científico que confirma os fatos ou os acontecimentos que estão sendo relatados nessas ilustrações. Algo que eu procuro compartilhar com muita gente que não tem ideia do que está acontecendo hoje no nosso planeta é que nós estamos, infelizmente, tomando uma água contaminada, mesmo sendo uma água tratada. Uma pesquisa feita no Brasil não conseguiu fazer em todas as cidades, mas considerou que se 1/4 das cidades do Brasil, a água tratada possui agrotóxico. Existe um site na internet que você pode colocar, você bebe agrotóxico? Vai entrar nesse site, onde você coloca o nome do seu município e caso tenha sido feito a análise nesse município, sair o resultado. Aqui eu mostro para vocês da cidade que eu moro, Bragança Paulista.
onde 27 agrotóxicos detectados. Só que assim, no Brasil hoje é permitido mais de 300 agrotóxicos. Só que essa pesquisa foi feita em cima de 27. Dessas 27, 11 são associados a doenças crônicas como câncer, defeitos congênitos e distúrbios endócrinos. Ou seja, na água da Sabesp que eu estou tomando aqui em casa, ela possui os 27 agrotóxicos. Os cientistas também já concluíram que até 2050 vai ter mais plástico do que peixe no mar. E esse plástico também estamos tomando através da água encanada. Ela vem como uma forma de microplástico. O tratamento não consegue tirar isso. Um estudo aqui canadense concluiu que tomamos 120 mil partículas de microplástico por ano. E até em garrafa, água engarrafada, também foi encontrado microplástico. A ciência ainda não sabe quais serão os efeitos colaterais no ser humano a ingestão desses microplásticos. Só que não é só o agrotóxico e o microplástico também nessa água tratada. Por exemplo, aqui o anticoncepcional, aqui essa pesquisa feita acho que foi na Europa, onde constatou que o anticoncepcional que está na água está transformando o sapo em sapa, a ponto de agora ocorrer o risco de extinção dessa espécie, devido a esse fenômeno. Se depois tiverem tempo para pesquisar, vocês vão ver que, na realidade, todas as substâncias que geramos no meio industrial, na medicina, na agricultura e tudo mais, de uma forma inapropriada ou apropriada, ela vai acabar caindo na água e uma hora ou outra ela vai acabar caindo no nosso organismo. Então, são eles produtos da medicina humana, da medicina veterinária, da produção industriais, metais pesados e tudo mais. Então, tudo isso chega uma hora que vai acabar caindo na água, que da água vai para a agricultura, que da água também vai ser tratado e vai cair no nosso copo, trazendo aí diversos fenômenos de doença. Eu, quando não tinha ideia nenhuma sobre isso, eu não imaginava, que nem eu faço a coleta d'água da chuva aqui em casa, para poder usar na horta. Devido a esse conhecimento anterior aí, parei de usar a água da torneira aqui. Houve épocas, quando comecei, de ter uma crise grande de seca aqui, mas em Bragança que tem a represa, que foi feito até pegar o fundo lá para poder mandar para São Paulo. E sendo que, se vocês pesquisarem na internet, existe a água que você não vê. Nós não imaginamos a quantidade de água que é necessário para produzir diversos produtos que a gente não tem nem ideia do volume de água que precisa. Para se produzir 1 quilo de arroz, é necessário quase 2.500 litros de água. Esses pezinhos verdes são a água usada na agricultura. O azul é a água que é usada no processamento, mas que é reaproveitada. E o cinza é realmente o rejeito. Uma galinha consome 4.330 litros de água. Um ovo, 196 litros de água. Meio quilo de carne, 7.750 litros de água. 1 quilo de chocolate vai 17.000 litros de água. 1 litro de etanol, 2.000 litros de água. E o pior, 1 litro de biodiesel vai 11.000 litros de água. Se fôssemos pagar somente o custo dessa água, o valor seria muito superior ao que estamos pagando na bomba hoje. Ou seja, nós, seres humanos, estamos utilizando recursos naturais e não estamos custeando esses recursos naturais, que são finitos, né? Muitos deles são finitos. Outra coisa também que eu procuro compartilhar também, além da água, é sobre a importância do contato com a natureza, a reconexão. Toda hora a gente está falando reconexão. A ciência já comprovou que só de a pessoa ficar um pouquinho em contato com a natureza já causa melhorias consideráveis. No Japão, existe a prática do banho de floresta, que também já foi comprovado pela ciência que realmente ela funciona. Aqui agora, recentemente,
foi constatado que bastam 2 horas de natureza por semana para melhorar a sua saúde. E foi colocado bem claro, não precisa ser no mato, pode ser num parque, e não precisa fazer nada, é só ficar lá, em contato com a natureza. Hoje também tem um síndrome de déficit de natureza em crianças que ficam confinadas em sala de aula, então já existe estudo sobre isso. E outro estudo recente também foi correlacionado ao quê? Que crianças que têm contato com a natureza têm um volume do cérebro maior. Um grande trabalho que a gente está procurando divulgar, tentar ainda mais vocês que são pessoas bastante influentes, é a necessidade de a gente conseguir realmente educar, uma educação ambiental com as crianças desde pequenininho. Porque se essas crianças e jovens não conviver com a natureza, elas não vão se importar e muito menos defender essa natureza. Essa pesquisa foi feita aqui em São Paulo, no Albert Einstein, com pessoas com tratamento de câncer, onde colocaram na sala somente fotos de natureza. E essa pesquisa constatou que as pessoas melhoraram só com imagem, ou seja, nem é necessário você estar em contato direto, somente através da imagem. E a ciência médica hoje já está sabendo que há uma necessidade do ser humano voltar a reconectar com a natureza, já está existindo cursos de extensão nessa área. Então, existe aí, isso, Introdução à Psicologia Ambiental. Curso de Ecopsicologia. Inclusive, colocaram na propaganda a mesma frase que eu coloquei lá do Albert Einstein. Então, ou seja, vamos chegar a um ponto de que o médico precisa falar para nós que a gente precisa voltar a ter contato com a natureza, né? Algo assim absurdo que estamos chegando. Absurdo mais ainda é essa, né? Não sei se muita gente, talvez a pessoa que é da área médica saiba. Nós estamos perdendo micro-organismos eficientes do nosso intestino, do nosso estômago e tudo mais, a ponto de que, infelizmente, estamos tendo que fazer transplante de fezes. Por incrível que pareça, existem determinadas doenças que, se não for através de transplante de fezes de uma pessoa saudável, que possua os micro-organismos bons, né, eficientes, a pessoa vai a óbito. Então, por incrível que pareça, estamos chegando a uma situação que o nosso desequilíbrio do nosso corpo está numa situação que estamos tendo até que fazer transplantes de fezes. Podem dar uma pesquisada aí na internet sobre isso aí. Essa cartilha do Ministério do Meio Ambiente de 2018 foi feito um trabalho lá com o pessoal lá de Santa Catarina. Então, estou colocando aqui como fonte de algumas ilustrações aqui, da Caroline, da Hatsuki, que eu estou usando para poder ilustrar para vocês. Na realidade, a lei brasileira, ela já está prevendo toda a forma de se tratar resíduos sólidos no Brasil. E também está a BNT, tem esse decreto de 2010. Então, na realidade, o Brasil não precisa de lei. Lei existe. Agora, o que não está sendo feito é se cumprir a lei, né? Infelizmente. Acredito que eu, pelo menos, eu tive essa situação, muitos de vocês também acreditam que sim, né? Que foi no início, a gente não jogava as coisas fora, né? A gente reutilizava. E hoje estamos produzindo uma quantidade de dejetos sólidos, né? De detritos aí que é uma coisa absurda. E qual que é a lei, o que estabelece o CONAMA e tudo mais, o Conselho Nacional do Meio Ambiente? Somente aterro é um local adequado para se jogar um lixo contaminado. Então, um lixão, ele acaba entrando, né, permeando o solo e contaminando o lençol freático. Temos também que quebrar o paradigma, né, de obsolescência programada, porque isso gera um lixo eletrônico absurdo. Então, o que está sendo proposto, né? Separar o lixo do orgânico, o seco e o rejeito.
também basta vocês pesquisarem várias cartilhas na internet explicando, inclusive esse aqui de Santa Catarina é muito interessante, onde eles propõem que, em vez de, que nem no Japão, que cada coisa tem que ser colocado separadinho, aqui, como a gente não é tão afeto assim a coisas tão detalhadas, de ter ali uma área só de coleta de lixo seco, né? Outro só de rejeito e outro só de resíduos orgânicos, e assim possamos dar a destinação correta a cada uma dessas detritos que a gente produz. A lei diz o seguinte, que a responsabilidade pelos resíduos sólidos é compartilhada, ou seja, ela é dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, dos consumidores e dos titulares de serviços públicos de limpeza urbana e de manejo do resíduo sólido. Ou seja, a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, ela responsabiliza todos os seres humanos, todos os brasileiros, a cumprir as normas. Mas, infelizmente, isso não está sendo feito. Então, é bem claro, a responsabilidade é de todos nós, a partir desde o governo federal, estadual, municipal, e de todas as áreas, as cadeias, né, de produção. Vou falar um pouquinho de compostagem, só uma noçãozinha básica, para poder quebrar o paradigma em relação ao que eu faço aqui. Existe a matéria orgânica que utilizamos, ela pode ser gerada dentro do sistema de produção agropecuário ou fora. No nosso caso, a gente está falando do sistema fora, que estamos produzindo na área urbana. Então, para deixar bem claro, né, mesmo na lei, os detritos orgânicos, a matéria orgânica, ela não é lixo. Lixo é somente aqueles rejeitos que não há como ser reaproveitado. Dentro da agricultura, a matéria orgânica, utilizando no solo, ela pode fornecer nutrientes para as plantas, ela também é um condicionador físico e físico-químico do solo, e ele é um condicionador biológico do solo. Então, o solo é vivo. Então, se a gente conseguir voltar a matéria orgânica para o solo após a compostagem, ela vai alimentar todo esse solo. E como que funciona? Existe a macrofauna, né, que são os insetos que até que a gente consegue enxergar, todos eles são agentes que colaboram para esse trabalho de compostagem. Tem a mesofauna, né, que são de 2 a 10 milhões, ainda dá para a gente enxergar. Aí a gente já começa, alguns micro-organismos, a gente começa a enxergar. E o principal deles são as bactérias, fungos e algas. 1 grama de solo fértil pode ter bilhões de bactérias, né, milhares de fungos e milhares de protozoários. Eu pesei em casa aqui 1 colher de chá de terra. 1 colher de chá de terra ultrapassa 1 grama. Então, até a ONU, com a FAO, no Dia do Solo, eles colocaram, há mais organismo numa colher de solo saudável do que pessoas na Terra. Ou seja, novamente, a ciência que sabe já dessa importância e de que como funciona. E o que a gente faz com a compostagem? É um processo que a gente utiliza, né, para decompor esses materiais orgânicos que na natureza ocorreria espontaneamente, mas mais lentamente. Só que até na parte da produção de compostagem existem leis. Então, essa instrução normativa também, ela especifica para quem for trabalhar na produção de compostos de forma comercial, existem leis a ser seguidas. Inclusive, o CONAMA, ele estabelece, desculpa, quais são os critérios e procedimentos para garantir o controle de qualidade ambiental nesse processo. Só que existe um artigo aqui, o artigo 1º, que deixa bem claro, essa resolução não se aplica a processos de compostagem de baixo impacto ambiental, desde que o composto seja para uso próprio ou quando comercializado diretamente com o consumidor final. Então, para nós que vamos produzir em casa, que vamos utilizar, então, toda essa legislação rigorosa, que é bem rigorosa, não cabe a nós. Mas a gente pode realmente sim ajudar o planeta fazendo esse trabalho.
Outro equívoco também é em relação à folha seca, né? Que a folha seca também não é sujeira. Ela ajuda a alimentar o solo. Aqui eu estou mostrando aqui no curso que eu participei do Senar, de olericultura orgânica, é um tipo de, que a gente chama de compostagem termofílica, porque ela vai esquentar e tudo mais. No caso aqui, estamos usando uma pilha e ela esquenta. A gente faz a aeração manual. É muito trabalhoso fazer esse sistema de compostagem, mas é muito eficiente. Aqui já mostrando a compostagem pronta já. Então, assim, aquele sistema ali que eu mostrei, ela tem essa fase de aquecimento, estabilização e umificação. E precisa de micro-organismos e fungos para fazer aquele processo. Só que existe ciência nesse processo, não é de qualquer jeito. Então, há necessidade de fontes de matéria orgânica com bastante carbono, com nitrogênio, há necessidade de água e oxigênio. Ou seja, é trabalhoso, se não souber fazer, pode dar errado. E esse sistema, se você errar na água e no oxigênio, ou seja, se isso aí se transformar em uma situação de falta de ar, ou seja, anaeróbio, essa compostagem ela apodrece e vira um lodo. Então, esse é o grande paradigma. Eu vou mostrar para vocês de uma forma mais simples que ele é anaeróbio, ou seja, não precisa passar por esse tema. E vou também mostrar um outro, que para quem tem espaço no quintal, pode utilizar esse sistema aqui, que vai acontecer essas três fases aqui. Mas como o nosso é bem pequeno, uma produção pequena, dificilmente vai acontecer de dar errado. Aqui, só para ilustrar alguns modelos, então aqui um tipo de pilha, né? Aqui também o pessoal fazendo com já tudo mais organizadinho. Também pode ser feito dessa forma. Pode ser feito de minhoca, né? Só que acontece o seguinte, a minhoca também tem que ter certos cuidados, e principalmente com o churume. Por quê? Porque o churume, ele é altamente concentrado e ele pode ser tóxico. Tanto que, aqui, ó, 1 litro de chorume polui como 100 litros de esgoto. Aquele chorume que produz no caminhão de lixo, né? Mas é praticamente a mesma coisa que o chorume da minhoca, ou seja, não podemos descartar esse chorume em qualquer lugar em uma grande quantidade. Ela precisa ser diluída em água e assim utilizada. Como eu já encontrei muitas pessoas que produziam esse chorume e não tinham onde dar destinação, um amigo meu chegou a ter 100 garrafas de Coca-Cola lá com esse chorume. Eu pesquisei formas de fazer a compostagem em casa que não produz chorume, né? E também não precisa de minhoca também, para facilitar também. Aqui eu vou mostrar para vocês o processo que eu faço em casa do sistema termofílico. Precisa de água e ar. Então aqui a minha esposa está aqui mostrando, né? Então, mas assim, basicamente eu abri um buraquinho no chão, ele tem praticamente 50 por 80, por 50 centímetros de profundidade. Basta você colocar a matéria orgânica e depois cobrir com folha seca. Folha seca, palha seca, deixar bem grosso. Somente isso. Aí depois, quando for de novo, você vai mexer, tirar aquela palha seca para fora, vai pegar o que tinha colocado lá, revolver ela para fazer entrar ar nela. Se tiver muito seco, molha um pouquinho com o regador para molhar e coloca mais matéria orgânica. Coloca a matéria orgânica e depois cobre com folha seca novamente. Cobrindo com folha seca não vai vir mosca varejeira, não vai vir rato, mas pode ver que eu comecei fazendo sem colocar nada lá. Então, as minhocas aparecem sozinho, aqueles vários a macrofauna começam a aparecer naturalmente nesse composto. Aí, ó, basta fechar novamente. E como não pode molhar demais, essa foto eu tirei hoje em casa aqui, eu coloquei um plástico, porque caso chova, para não encharcar o meu composto ali. Esse já é outro composto que eu vou fazer, outra compostagem que eu vou fazer, eu vou demonstrar aqui ao vivo para vocês. O que eu fiz? Eu vou acumulando, mesmo aquele que eu coloco no quintal de casa, eu vou acumulando no tupperware na geladeira, e depois, na hora que tem um volume grande, eu coloco lá de uma vez só. Eu piquei vários materiais e
e vou mostrar para vocês, daqui, acabando essa palestra aqui agora, mostrar como que se faz. Eu piquei para poder acelerar o processo. Quanto mais picado ficar, melhor. Está misturado aí, ó, casca de laranja, casca de limão, banana, berinjela, tudo que você imaginar aí, ó, cebola, batata, cenoura, está tudo misturado. Esse é o sistema que eu vou mostrar para vocês agora. Agora, uma outra alternativa que existe para quem também achei interessante são as composteiras elétricas. Quem desejar também adquirir, existe de tamanhos industriais e residenciais. Esse você é só colocar a matéria orgânica ali, que ela vai, eletricamente, ela vai mexer, vai revolver e vai produzir a compostagem. Mas, além disso também, tudo que eu vou mostrar para vocês, no YouTube, lá no meu canal do YouTube, eu tenho um vídeo explicando detalhadamente o que eu vou fazer para vocês agora, mostrar para vocês. Bom, muito obrigado a todos. Tá aí o meu contato aí também. Quem quiser entrar em contato no particular aqui no meu WhatsApp, estou à disposição. Muito obrigado a todos. Deixa eu ver aqui. Ô, Rodrigo, eu vou mostrar agora para vocês ao vivo, tudo bem? Aqui, como fazer? Tudo bem? Aí depois eu abro para pergunta, fiquem à vontade. Claro, com certeza. Fica à vontade. Para agilizar o processo, eu deixei aqui bem rápido. Aqui, já está com 2 dedos de terra. Ou é correto, é terra de barranco. Ou seja, a terra de barranco é aquela terra que não tem matéria orgânica. Por quê? Esse sistema aqui chama-se anaeróbio, ou seja, ela não vai entrar ar nem água. Então, eu já estou adiantando aqui, ó, 2 dedinhos de terra. Já estou aqui com a matéria orgânica picada aqui. Então, já vou colocar aqui na vasilha aqui. Já deixei tudo calculadinho aqui, 2 dedinhos, para facilitar aqui rapidinho para vocês verem aqui. Pode até dar uma compactadinha aqui. Então, 2 dedos de matéria orgânica. Agora mais 2 dedos de terra. Esse sistema aqui... mais 2 dedinhos de terra. Vamos supor que essa matéria orgânica era só isso que eu tinha e não deu para encher mais. Tudo bem. Você vai tampar e guardar na sombra até outra semana você ter mais matéria orgânica para colocar. Sempre a última camada é terra. Como eu tenho preparado aqui para fechar essa caixa aqui, tá? Mais matéria orgânica. Para vocês verem aí. E agora vou cobrir com terra. A última camada sempre é a terra. Não pode deixar aparecendo nada de matéria orgânica aqui, viu, pessoal? A terra tem que cobrir tudo, bonitinho aqui. Cobriu com terra a última camada, é só tampar. Eu costumo colocar algumas palavras positivas, a data e umas palavras positivas, igual aquele Masaru Emoto, né, já ouviu falar da água lá, né, do sentimento da água e tudo mais, palavras positivas, né? Fechei, pronto. Guarda na sombra. Daqui a 2, 3 meses está pronto. Não precisa fazer nada, nada, nada. Isso aqui vai decompor sozinho. Vou mostrar para vocês um que já está pronto. É normal condensar água na tampa. É normal condensar água na tampa e tudo mais, mas não tem problema nenhum. Isso aqui foi feito, como eu uso para fazer a apresentação, eu sempre deixo alguns guardados aqui. Isso aqui foi feito no final de 2019. Infelizmente não dá para vocês sentirem o cheiro aqui, né, pessoal? Mas ela está totalmente estabilizada, não tem cheiro, é como se fosse tivesse cheiro de terra molhada. Nada, já está prontinha para uso. Você não consegue reconhecer o que você colocou aqui.
Então, esse sistema aqui é um sistema que, na realidade, a minha esposa fez um curso de horta natural no Kit Okada. Eu vi lá na cartilha e falei, nossa, se está aqui, deve funcionar. Fiz os testes, só que como a gente se depara com o pessoal mais acadêmico, eu demorei para publicar esse trabalho aqui, porque eu precisava de algumas análises. E eu fiz análise do solo. Deixa eu ver aqui. Aqui. Através de um teste que analisa o pH, NPK do solo, antes e depois. No vídeo do YouTube está tudo explicadinho lá, inclusive mostrando o antes e depois e a eficiência do método, ou seja, eu estou colocando que realmente funciona. Basta fazer corretamente, ou seja, não coloquem terra adubada, aquelas que vocês compram em garden aqui, a não ser que vocês sequem ele, deixem secar no sol, porque senão vai virar um lodo, vai apodrecer, parecendo esgoto. E a mesma coisa que acontece aqui, se acontecer naquele sistema que eu coloco no chão, ou seja, se faltar ar e água lá, ele vai virar um lodo e vai virar um esgoto. Então, por isso que é uma certa controvérsia. Esse não pode ter água nem ar, e outro não pode faltar água e ar. Quem conhece aquele outro método, acha que isso aqui não funciona. Por quê? Porque no outro método, se faltar água e ar, apodrece. Mas eu já fiz vários testes, uns 4 horas de testes fazendo aqui, e funciona. Só que isso aqui é só para modelo para vocês verem como que é, né? O correto para quem for fazer em casa, o ideal é algo maior. E esse aqui tem 35 litros. O que acontece? Eu levei 3 meses para encher isso em casa. Porque cada vez que eu coloco aqui terra, matéria orgânica e terra, e deixo guardado na sombra, na outra semana, quando eu vou colocar novamente, o que eu coloquei na semana anterior, ele já baixou. Então, demora para você encher isso. Eu levei 3 meses para encher. No canal do YouTube, vocês vão ver lá, eu vou mostrar isso aqui pronto lá também. Está mostrado lá como que é, como que ficou. Então, o ideal seria ter 2. Então, a hora que encheu esse aqui, vai guardar, vai ficar 3 meses lá. Enquanto isso, 3 meses depois, você está enchendo o outro. E assim vai fazendo esse trabalho. Bom, da minha parte é isso, né? Então, espero que tenha ajudado a compartilhar aí a minha vivência e as minhas experiências. Me desculpem de alguma coisa aí. Fique à vontade, Rodrigo. Imagina, muito obrigada. Pet, você está no mudo. Acho que se alguém quiser fazer pergunta, se alguém tiver alguma dúvida. Estão perguntando aqui, Fábio, onde compra a terra? Se for essa terra de barranco, onde você compraria? Se fosse na realidade, o que eu fiz? Quando tem alguma obra que está sendo feita uma terraplanagem, eu ando com o balde no carro, já pego um pouquinho e já levo para casa. Né? Você acha na rua mesmo, né? Qualquer lugar que estiver fazendo uma obra. Está tirando para ela jogar fora, né? Se você for pegar, não é terra de barranco, é terra adubada. Qualquer estrada que vai fazer um passeio, pode pegar o barranco. Sim. Isso mesmo. Esse método aí, ele é excelente para apartamento e para casa, né? Sim, é o mais simples que eu encontrei até agora. Já pesquisei várias. Existem vários, se pesquisarem, deve ter dezenas de formas de compostar. Mas eu procurei coisas que não vão dar dor de cabeça para vocês. O Rodrigo tem miocárdio, né, Rodrigo? Tem aqui. Então, Uma outra pergunta que fizeram aqui, esse método não dá chorume? Não produz chorume. Esse é o objetivo, não produz chorume. Nenhum dos 2 métodos que mostrei produz chorume. A minhoca, pessoal, quem não souber trabalhar com a minhoca, acaba tendo dor de cabeça também. A minhoca morta tem um cheiro bem desagradável, né? Ela pode escapar por algum buraco e começar a passear em casa. O chorume é complicado de você conseguir dar a destinação dela, porque acho que é praticamente 1 litro para cada 20 litros ou 10 litros.
a pessoa não tem onde usar isso, entendeu? Então, eu procurei formas de poder fazer bem simples e que não dá dor de cabeça, né? Não. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, falando, será que pó de café já usado e bem seco funcionaria no lugar da terra de barranco? Poderia fazer um teste, talvez sim. Seria bom misturar um pouco de terra, um pouco mais de terra. Eu vou fazer um teste disso aí, viu? Que eu tenho aqui pó de café seco, guardado, e eu vou fazer um teste. Eu não saberia responder se vai dar errado, tá? Boa noite. Você vai dizer se deu errado ou certo. Posso fazer uma pergunta? Já deu errado. Peraí, tem alguém querendo fazer uma pergunta? Quem quer? Cláudio? Isso, boa noite a todos. Boa noite, pode fazer. Parabéns aí pela palestra maravilhosa, bem construtiva. Eu apenas queria tirar uma dúvida, que eu tenho criação de galinha, entendeu? Essa compostagem pode ser eu posso colocar fezes de aves junto com as verduras? O senhor está numa propriedade rural, né? Isso. Fazendo o sistema de aquele primeiro que eu mostrei, que é só colocar as verduras e colocar a folha seca em cima, se o senhor usar as fezes da galinha, melhor ainda, vai enriquecer esse composto, vai acelerar o processo de compostagem, porque os micro-organismos ali vão reagir. Ele vai chegar a temperatura de mais de 60 graus, esse processo. O senhor vai mexer de um dia para uma semana para outra, o senhor vai ver subir fumaça, igual eu mostrei na compostagem da olericultura orgânica. É excelente, vai transformar numa composto excelente. Certo, mas não teria a possibilidade de transformar um gás, já que o ambiente está fechado. Eu colocando as fezes dos meus patos, das minhas galinhas, junto com essa compostagem. Não há possibilidade de criar aquele gás e ficar naquele confinado e ter uma questão de explosão. Que é que diz? Não, mas eu estou orientando o senhor a fazer no chão, aquele que eu mostrei primeiro na apresentação. Primeiro. Esse sistema aqui não, tá? Esse sistema no pote não. Fechado não. Para fazer no chão. Ah, tá. Fazer no chão. Porque quem tem propriedade rural, tem espaço, não tem necessidade de fazer esse aqui no pote, né? Esse do balde aqui é mais para quem mora em apartamento, né? Porque esse é o tema. Né? Realmente. Porque que eu estou trazendo soluções para quem mora em apartamento. Rapaz, valeu. Mas para o senhor que mora numa propriedade rural, o mais excelente é fazer o termofílico, que vai dar um excelente composto. Se o senhor precisar da internet, vai encontrar manual. No meu canal do YouTube, no meu vídeo, eu coloquei na descrição um link para acessar o manual de compostagem do Senar, o curso online da Embrapa, e ali eles ensinam a fazer um composto para a propriedade rural. Então, existem ciência ali para o senhor entender a quantidade de carbono, de nitrogênio e tudo mais, para fazer o negócio bem certinho. Só tenho que agradecer pela atenção e parabéns pela palestra. Maravilhosa. Muito obrigado. Tem mais uma pergunta, na verdade são duas. Primeiro, só pode colocar orgânico uma vez por semana? E depois o que faz depois que enche a caixa? Não precisa. Se a pessoa consegue produzir mais rápido, não tem problema. É que eu vou juntando na geladeira, leva uma semana para encher um Tupperware, né? Agora, sempre que você, vamos supor, daqui a 1 dia, 2 dias eu consigo produzir para colocar, basta que coloque, mas sempre a última camada é terra. Acabou de encher a última camada, guarda na sombra. Guardou na sombra, é só deixar quieto lá, daqui a 2, 3 meses é só usar. Não precisa fazer nada, é só deixar quietinho na sombra. Muito obrigado. Bem, eu acho que aqui não tem mais pergunta. Alguém mais quiser? Tem uma outra pergunta aqui, perguntando se o chorume diluído não é adubo. Sim, ele é um fertilizante líquido, né? O que acontece? Quem trabalha com compostagem e produz chorume, normalmente,
ele produz uma quantidade que não consegue utilizar. Por exemplo, vamos supor que eu tenha um miocárdio, que nem você tem, Rodrigo, e você produz 1 litro por mês, eu não sei quanto você está produzindo churume aí. Isso vai ter que ser diluído talvez em 100, 200 litros de água. Entendi. Onde você vai usar esse fertilizante se não tem o vaso suficiente, ou um jardim grande o suficiente, vai criar um problema, né? Não pode usar todo dia também, não pode usar toda semana, é algo muito forte, né? Uhum. Então, pensando nas pessoas que produzem churume e não sabem o que fazer com ele, eu pesquisei soluções que não produzam churume. Legal. Mas é um excelente biofertilizante. Mas tem que saber usar. Também pode matar a planta também, o excesso de prejudica. Sim. Okay. Bem, alguém mais? Fábio, posso fazer duas perguntas, na verdade? Da palestra, o que mais me surpreendeu foi a questão da poluição da água. Né? A gente não imagina que a gente tome uma água tão tóxica, né? Água, mesmo que a gente filtre essas coisas. Você acredita que essa toxicidade já chegou nas fontes minerais? Né? Porque às vezes a gente fala assim, não, eu tomo água mineral, então estou livre disso. E tem uma segunda pergunta, no meu caso, eu começo a fazer a compostagem aqui na minha casa. Eu gero um volume de terra fértil muito maior do que o meu uso. Tem algum lugar que eu possa deixar? Tem algum lugar que eu possa fazer uma doação dessa terra? Enfim, como que a gente pode fazer esse fluxo? Primeiro, em relação à água, eu acredito que muita gente não desconhece a água que está tomando. Existem pesquisas que estão falando que até o aquífero Guarani já está sendo comprometido com metais pesados, algumas coisas assim, em relação à mineração. Então, é muito preocupante. A água cada vez está diminuindo, a água potável. No meu caso aqui, até assim, eu acho até incoerente, né? Porque as pessoas não sabem, por exemplo, eu estou comprando orgânico. Mas chega em casa, lava na torneira da Sabesp. Está enchendo de agrotóxico do mesmo jeito. E pior, né? Antibiótico, hormônio, uma série de coisas. Aqui, como eu tenho a criação de abelha numa fazenda, eu pego a água de lá para mim tomar e para mim lavar a verdura, lavar meu arroz, eu cozinho tudo com a água dessa fazenda. Porque mesmo a água mineral, como vocês viram, né? Tá com microplástico. Ela também é tratada, está com flúor, está com outras coisas aí. Então, há necessidade de realmente a população despertar e cobrar das autoridades. Né? Hoje eu até não entrei no outro assunto, que seria a poluição do ar. A poluição do ar em São Paulo é algo absurdo, ela mata cerca de 9 milhões de pessoas ao ano. Muito mais do que 1 milhão que já matou de Covid. Só que ninguém fala nada. Né? As pessoas nunca fumaram e estão morrendo de câncer de pulmão. Que o objetivo hoje foi reduzir a palestra, então não incluí essa parte. Mas existe estudo que ficar 1 hora no trânsito de São Paulo equivale a fumar 5 cigarros. Então, é algo bastante complicado. Na verdade, a cidade de São Paulo possui monitores de poluição. Eles deveriam alertar a população para a gente usar a máscara. Essa máscara que está sendo usada no Covid já está até ajudando você a diminuir um pouco a poluição que você está respirando, né? Mas em países sérios, eles avisam a população e a população utiliza a máscara para sair na rua. Ou até para a economia, né, a indústria e tudo mais, para diminuir a poluição. Infelizmente, os governantes brasileiros eles não estão nem aí com a população. E a água também foi questionada sobre microplástico na água. A Sabesp simplesmente falou assim, olha, a lei não exige que eu tire isso da água, então, para mim, não estou nem aí. Né? Em relação à compostagem, se o que você está produzindo é um excedente, pode ser colocado até nas árvores que estão na rua, na calçada, em um parque, algum parquinho que tiver do lado aí, né? Alguma que tiver jardinagem, ou do prédio, porque
A quantidade aqui reduz muito, porque quase 50% do que eu coloquei ali é água. Então, ele vai cair pela metade. Então, ela fica bem pouquinho mesmo, bem pouquinho mesmo. E como que, né, aquele grandão levou 3 meses para produzir, não é tão rápido assim como para você falar, nossa, eu tenho um excedente enorme que eu não consigo ter onde colocar, né? Mas também tem gente que já está guardando até em saquinho, em baldinho, e aquilo ali vai virar uma terra normal que você pode plantar também. Substrato. É isso. Muito obrigada. Maravilhosa a palestra. Só mais uma pergunta que botaram aqui. No caso você pode colocar casca de ovo e pó de café nessa compostagem? Se for colocar casca de ovo, o ideal é que você seque, coloca no sol para secar e bata no liquidificador, para deixar bem pozinho mesmo, para poder Bem colocar. pó, né? Porque e também evitar de colocar muito, porque senão, na verdade, assim, a casca do ovo, ela só dissolve com pH de 2,5. Um pH de 2,5 não tem ali, só tem no nosso estômago. Muita gente orienta a fazer o quê? A gente secar, pode até assar no forno, triturar, e pegar esse pozinho aí e colocar no nosso alimento. A comida, E vai no nosso organismo. Principalmente quem faz musculação sabe bem disso. Quem faz vai virar calço, né? Do que colocar no solo, na compostagem. É isso aí. Muito bom. Muito obrigado. Bom, Bem, está com agora a presidente, acho que aqui acabou. muito obrigada. Muito obrigada. Gratidão mesmo, viu, Fábio? Eu que agradeço. Palestra, e você já está convocado para outro. Nós queremos saber qual é o resultado de você ter colocado o café. Tá? Sim. Vai ser uma maneira da gente... Eu já vou começar a fazer amanhã mesmo. Outra coisa, para quem quiser acessar o meu canal, lá eu ensino como germinar semente, como plantar em vasos freáticos, né? Que são... Para quem viaja, quem não para em casa, às vezes fala assim, eu não tenho tempo de cuidar, porque se eu deixar meu vaso ali, de um dia para outro sem irrigação, morre. Então eu encontrei soluções, porque eu também ficava viajando, chegava, voltava, estava tudo morto, né, meus planos? Então eu criei soluções para que atenda a essa necessidade aí. Nós temos endereço na chamada que nós fizemos, né? Então, é só acessar agora. Nossa gratidão. Eu vou pedir agora para o Rodrigo, nosso GST do distrito, falar para todos nós em nome da nossa governadora, que é Aparecida, Milen de Miranda, que não pode vir porque está com outro compromisso. Então, por favor, Rodrigo, suas palavras. Professor Fábio, aproveitando que o Rodrigo caiu, ainda está retornando, aquela compostagem que é feita direto no solo, ela precisa de ter uma camada de terra ou é só adubo orgânico e folha? É só matéria orgânica e folha. Folha seca, né? Pode ser mato também, mas ela tem que ser grossa, mais ou menos uns 10 centímetros de espessura. Tá? Ele vai formar uma cama e também um isolamento para evitar a entrada de rato, muita varejeira. Outra coisa, não se coloca nada cozido, temperado, né, nesse tipo de compostagem. Tanto essa no chão, como essa do pote aqui, tá bom? Carne, comida temperada, não se coloca, tá bom? Banana assada, coisa assada? Pode sim, banana assada, fechar aquelas folhas do chá, pode. Cozinhou alguma coisa que não tem tempero, pode colocar sim. Ok. A outra coisa, milho, né? O sabugo é um negócio que demora e é duro de cortar também, é perigoso cortar a mão na hora de você picar ele. Então, eu desaconselho nesse tipo de pote. Eu, em casa, sabugo de milho eu pico, mas coloco no chão. Oi, pronto, voltei, gente, desculpem. Eu levei um tombo aqui na internet. Então, vamos lá. Excelente a palestra. Rodrigo, a palavra é sua, meu querido. Ok. Obrigado mais uma vez. Aí, desculpem essa queda bem na hora da palavra, né? Mas coisas de internet a gente não tem controle.
Bem, Fábio, eu agora estou falando aqui como coordenador da equipe global de serviços do Distrito LC2, representando a nossa governadora que está numa outra reunião, infelizmente não pôde estar presente. Mas eu queria primeiro, obviamente, agradecer essa belíssima palestra em prol do meio ambiente. A gente aqui tem já programado várias atividades para o meio ambiente, inclusive mês de setembro agora é o mês do meio ambiente. Aqui é um mês que a gente enfoca muito as atividades com o meio ambiente. Uma das metas da governadora, inclusive, para o mês de setembro, é que cada clube de Lions plante uma árvore para cada associado de clube durante o mês de setembro. Então, a gente vai ter que sair aqui atrás, além de todos os nossos trabalhos aqui, de fazer o primeiro trabalho de meio ambiente foi essa palestra, trazendo um pouco mais de conhecimento de como fazer compostagem orgânica em casa. Eu sempre fui daquela frase do jogar lixo lá fora para o mundo não é fora. Isso eu sempre falava, e eu sempre brincava. Quando eu ouvi essa frase lá atrás, eu falava assim, poxa, isso é a maior verdade que a gente existe. A gente precisa reduzir o lixo. Não é além de saber tratar, é reduzir a quantidade de lixo que produzimos, né? Então, eu fiquei extremamente feliz, assim como a Érica, muitas informações, principalmente relacionadas à água, eram desconhecidas. Gostei de vários dados numéricos aí que você colocou do quanto tem de água, o que a gente gasta, quanto custa em cada coisa. Acho que isso a gente vai poder usar muito nas nossas atividades aqui de serviço em prol do meio ambiente. E como a presidente do Pompeia e a Elizabeth falou, não só adoramos a palestra, como já está convidado para várias outras, tá? A gente pode fazer cada tema aqui, trazer todos os temas voltados a isso, pode contar com a gente. E que a gente vai gostar muito de poder compartilhar seu conhecimento para todo mundo aqui do Lions. Muito, muito obrigado mesmo. E você vai receber, eu não estou aqui em mãos, mas a gente vai fornecer um certificado de agradecimento a você. Depois a gente vê, depois eu pegar o seu endereço certinho, vai preencher, a governadora assinar para a gente poder lhe enviar como um agradecimento por ter destinado o seu tempo e o seu conhecimento para trazer um pouquinho mais para todos nós aqui. Muito obrigado mesmo. E eu que agradeço a oportunidade e também de vocês tiveram que deixar seus afazeres para estar aqui conosco, né? Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Vamos ouvir agora o nosso GLT do distrito, que ele tem um convite a fazer também. Fábio, além de ser... Bom, GLT, o que é GLT? Eu sou, como o Rodrigo é de meio ambiente, de serviços, eu sou assessor do distrito de liderança, para a formação de novos líderes. Mas o Lions é formado de vários distritos igual ao nosso. Nós somos em 9 distritos no nosso grande distrito múltiplo. E eu sou coordenador de meio ambiente do distrito múltiplo. E eu já prometi ao nosso presidente do Distrito Múltiplo que eu iria levar você para uma palestra a nível de Distrito Múltiplo, que são os estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo... Mato Grosso? Não, e um pouquinho do Mato Grosso. Então, só precisamos começar, porque o nosso ano do Distrito Múltiplo ainda não começou efetivamente, né? Mas assim que a gente começar, a gente vai consultar você por uma data para repetir essa maravilhosa palestra a nível do nosso Distrito Múltiplo. Obrigado, Fábio, pela sua participação aqui no nosso clube. Eu que agradeço, Zé Carlos. Estou à disposição de vocês, com certeza. Obrigado. Não querendo cortar, o presidente do nosso Distrito Múltiplo, aqui do Conselho de Governadores, está aqui presente, Eduardo Jacó. Já abriu, pode falar. Abre o microfone, Jacó, por favor. Agora já está aqui. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns, Beth, parabéns a vocês. Eu realmente não podia estar fora, porque eu já tinha falado ao Stipe que eu gostaria que a gente começasse o nosso trabalho no Múltiplo exatamente por esse programa que ele tinha já me dito. Liliane e eu ficamos maravilhados,
E pode ter certeza que vamos sim arrumar um jeitinho de levar o nosso palestrante para o múltiplo. Nós estamos lançando, se Deus quiser, agora no final de setembro, talvez, a nossa TV Leão do Distrito Múltiplo LC. Então, a gente vai ter um espaço muito maior para esse tipo de palestras e muito mais. Eu acho que é extremamente importante nós ensinarmos aos nossos clubes, aos nossos associados, coisas bem práticas, né, a respeito do meio ambiente, como isso daí. Parabenizo todos vocês, né, e em breve estaremos juntos, se Deus quiser. Um abraço, Beth, um abraço, Steve, um abraço, Rodrigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, vamos bater o sino. Agora eu solicito a companheira Érica, a nossa aniversariante do dia, tá? Que ela proceda a oração pelo Brasil. Ó Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas, infundi em nós o amor ao estudo e ao trabalho, para que façamos desta pátria uma terra de paz, de ordem e de grandeza. Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil. Que assim seja. Assim seja. Peço uma vibrante salva de palmas ao Pavilhão Nacional e também a todos nós aqui presentes nessa reunião que foi muito excelente. Encerrada a nossa reunião, começando o bate-papo. Parabéns.